Então, pessoal, vou dar sequência nessa série, nessa última parte, né, dessa contextualização. Na verdade, esse exercício que eu estou fazendo é uma contextualização prévia para que você possa compreender o personagem que você está vivendo através do seu mapa, tá? Então vamos lá, dar continuidade na nossa ideia aqui. Muito bem, olha só. Eu fiz uma descrição geral, genérica, das três ou quatro mais explicações comuns, não é, que as pessoas, os seres humanos, não é, dão quando tem que dar uma explicação para os motivos pelos quais a verdade absoluta ou o Senhor Supremo, essa personalidade de Deus, ele teria aí criado o mundo material e colocado o ser dentro do mundo material, ok? Então eu vou parafrasear sobre cada uma delas em cada vídeo, ok? Para que você possa também conhecer um pouco da variedade do pensamento humano, e essa variedade do pensamento humano, evidentemente, que ela não está, não é uma coisa isolada de você, ou seja, é um pensamento dos outros, não é nada disso, porque se você verificar bem, se você rastrear a sua própria consciência, a sua própria mente, verificando aí os compartimentos da sua inteligência, os seus arquivos, você vai verificar que você transita aí em uma delas, ok? Não tem como fugir muito aí do padrão, a não ser que você tenha uma forma aí bastante original de interpretar essa situação. Por favor, deixe-me saber, porque tudo é válido e bem-vindo. Mas eu não vou arriscar muito em dizer que você não esteja aí enquadrada dentro de uma dessas categorias que nós mencionamos atrás e que a gente vai aí agora esmiuçar uma por uma, tá? Vamos começar pela teoria, pelas teorias que seriam as mais comuns no mundo ocidental, que é chamada a teoria felônica, como eu já mencionei anteriormente, a teoria da rebeldia, né? Segundo essa concepção de ver, essa forma de entender a situação, teria havido aí, originalmente, num ambiente transcendente, né, chamado céu, uma insatisfação da parte de um grupo de habitantes do céu, chamados anjos, né? E esses anjos, então, eles teriam verificado que as condições de tratamento da parte de Deus para com seus correlatos, né, as suas criaturas, não estava exatamente equânime, ou seja, que eles teriam verificado em Deus um comportamento ambíguo, um comportamento assim, parcial da parte dele para com um ser que ele teria aí, ou alguns seres que ele consideraria aí especiais ou mais privilegiados, por assim dizer. E, portanto, um outro grupo teria ficado enciumado, talvez chateado com esses privilégios, não é? E também teria havido aí da parte de um ser específico, que seria no caso a condensação desse conceito, né, que seria um ser específico o chamado Lúcifer, né, o Senhor das Trevas, não o Senhor da Luz, aliás, pelo contrário, Lúcifer, né, que significa o Senhor da Luz, um anjo muito belo, mas esse anjo teria desenvolvido no coração o mal. Então, esse ser teria ficado invejoso, talvez, do brilho, da potência, da opulência do Criador. E desejou aí negociar, talvez, uma posição mais elevada dentro do processo hierárquico da criação, etc. Teria sido rejeitado na proposta e talvez se sentido, quem sabe, aí um pouco com o orgulho ferido, e com isso ele conseguiu organizar um exército, que seria um grupo de amigos
que pensavam mais ou menos parecidos com ele e viram nele um líder para se criar aí uma espécie de sindicato no céu para talvez, quem sabe, exigir ou então talvez angariar ou manguear aí melhores condições de vida, né? Uma coisa bem assim política mesmo, né? Um quadro bem mundano, né? Bom, e parece que esse ser, o Criador, teria ficado aí um pouco chateado com esse tipo de divisão no reino e tal, e mandou um grupo de fiéis, né, que seria aí o grupo paralimitar, né, no caso dos anjos aí, os chamados que o São Miguel. E aí esse anjo Miguel, ele então teria organizado um exército que teria banido esse exército rebelde de anjos, etc. E esse exército rebelde então teria sido expulso do céu para ir para uma região aí que é chamada o inferno. Muito bem. Bom, e nesse meio tempo, depois que houve essa rebelião, durante o processo da rebelião, etc., que pelo que eu entendi, né, do estudo que é apresentado, é oferecido para nós, do ponto de vista teológico, o Criador teria então criado um mundo, que seria esse mundo material. Durante o processo, enquanto ele estava criando esse mundo material, o Lúcifer estava se rebelando, porque me parece que, segundo ele, o ser humano teria privilégios aí que Lúcifer talvez não teria gostado, etc. Mas enquanto o Criador estava criando os seres humanos, no caso eu estou mencionando de modo, não estou aprovando, não estou assinando isso, tá? Só estou descrevendo o quadro, talvez, com certeza você já deve conhecer esse quadro também. Ele teria criado aí, então, dois seres originais, o Adão e a Eva, e colocado aí num paraíso. E esse Adão e Eva, eles teriam apenas eles seriam um experimento, né, para que pudessem viver felizes numa espécie de paraíso eterno, com todas as facilidades. Possivelmente eles eram vegetarianos, né, porque como eles eram puros e inocentes, não havia violência dentro deles, então eles não tinham necessidade de matar, de comer, né, devorar assim. Os animais, eles conviviam lá pacificamente como uma grande família, e eles se alimentavam de frutas, né? E vegetais, raízes, talvez folhas, né? Então, esse Lúcifer teria então, para se vingar de Deus, né, teria entrado aí nesse Éden, nesse jardim, nesse paraíso, e criado aí, colocado ali, plantado ali uma semente destruidora que seria uma espécie de câncer, um vírus, né? Ele teria implantado um vírus no sistema, e esse vírus no sistema teria então decomposto toda a programação original, e enfim, e a história, como nós já conhecemos, seria mais ou menos essa, que como consequência da falta de um programa antivírus eficiente naquelas duas crianças, que seriam Adão e Eva, eles então foram enganadas por esse vírus, que seria Lúcifer, e o vírus então entrou na programação da Eva, convencendo-a de fazer uma coisa que não deveria e tal, e comeu a maçã, que poderia ser qualquer outra fruta também, se fala de maçã, mas né, ficou comum assim. Mas então, aí por conta disso, o mal teria entrado no mundo, e todas as condições de sofrimentos que nós experimentamos hoje seriam as condições consequentes desse estado do mal original, que teria sido implantado aí por esse ser, o Lúcifer, por conta da inveja que ele teria aí do próprio Senhor Supremo. Bom, então esse é o quadro geral, tá? E aí a explicação da criação do mundo material teria sido que Deus, né, por um motivo que não está muito bem claro, teria se interessado em criar o ser humano. Apesar de que o fato de Deus ser um ser completo, isso não elimina e não precisar de nada, por exemplo, portanto ele não precisaria criar o ser humano, isso não elimina também o fato de ele ser, por ser completo, ter uma tonalidade artística, digamos assim. E o artista, embora completo,
por exemplo, está sempre desejando criar novas obras de arte. Por exemplo, o Picasso, ele apesar de já ter se solidificado como um grande artista em nível mundial, etc., ainda assim ele continuava produzindo, né? O Beethoven continuou produzindo mesmo surdo, né? Então, quer dizer, as pessoas que têm uma natureza artística, elas sempre querem fazer algo novo, algo mais belo, algo mais criativo. Então, essa natureza, digamos, de querer criar, poderia ser justificada através de um impulso artístico de Deus que estaria fundamentado no desejo também, na expressão máxima do princípio de amor. Não é? Porque quando alguém faz uma coisa bonita e ele quer espalhar essa coisa bonita, isso é um ato de amor. Então, quando um artista, por exemplo, produz uma música bonita e ele espalha essa música bonita, normalmente isso é uma expressão do amor que ele tem pela humanidade e do amor que ele tem pela vida em si. E isso se espalha por todo. Portanto, teremos de volta ao princípio que é o impulso criativo, que é o amor. Então, esse Deus teria criado o ser humano como impulso criativo, mas aí o mal teria entrado aí no mundo, e agora a missão do ser humano seria resgatar essa pureza, essa inocência original, mas aí o mal já está em andamento, né? Bom, agora algumas perguntas que eu nem precisaria relembrar aqui ou mencionar novamente aqui, porque essas perguntas todas, elas já foram muito mastigadas, muito exploradas pelos ateus. Então, se você entrar aí no YouTube e procurar os vídeos dos ateus, eles assim exploram bastante essas situações, explicando como que isso é imprático, incongruente, contraditório, por conta de que um Deus perfeito permitiria que o mal, o Lúcifer, entrasse no jardim dele e enganasse as crianças totalmente inocentes, ingênuas, etc. E isso depois todos teriam que pagar por um erro cometido por duas crianças, basicamente, né? Adão e Eva eram duas crianças. E se fosse de fato concebido como real esses seres, Adão e Eva, nós teríamos que considerá-los crianças. São duas criancinhas peladinhas brincando no jardim, completamente inocentes. E ela teria, a menina, Eva, uma criança inocente, teria sido responsável por todas as desgraças e sofrimentos do mundo, que é uma coisa bastante assim intensa. Então, não faz muito sentido essa permissão da parte de Deus de o mal ter entrado nesse jardim, já que o plano dele original era uma coisa bela, uma coisa bonita. Por exemplo, se eu sou um artista e eu pinto um quadro, é claro que eu vou, e esse quadro é muito bonito e valioso, eu vou manter esse quadro num local seguro. Eu não vou deixar esse quadro com a porta aberta se eu tenho crianças em casa, se eu tenho animais em casa, ou se eu até tenho pessoas estranhas em casa, porque alguém pode vir e danificar, não é, esse quadro. Alguém pode vir e um gato, um cachorro, sei lá, qualquer criança, né, pode vir estragar esse quadro. Da mesma forma, se você é um programador de computador, então é claro que você vai instalar ali um programa antivírus para proteger o programa que você criou, ou quando você descobre alguma coisa, você cria uma patente para proteger os direitos autorais. Então, essa ausência de critério da parte de Deus, permitindo que duas crianças sejam assediadas por um ser extremamente inteligente e malicioso, como no caso que seria o Lúcifer, é uma permissão bastante inapropriada, né? Seria mais ou menos como eu permitir que meus filhos pequenos passassem um final de semana na casa de um pedófilo, ou permitisse que um pedófilo viesse na minha casa, eu sabendo se tratar de um pedófilo, permitisse que ele viesse à minha casa e permitisse que ele tivesse livre acesso à minha casa, tendo eu crianças, filhos pequenos em casa. Isso seria bastante inapropriado da minha parte. Então, não me parece muito adequado esse conceito, porque isso implica em que Deus teria sido uma pessoa extremamente negligente e irresponsável, de certa forma, porque as consequências dos sofrimentos não estão sendo sofridas por Deus necessariamente, porque ele continua lá no seu paraíso, continuaria ali, talvez sofrendo, estou triste porque meus filhos estão sofrendo. Mas isso não é muito adequado, né? Já que esse sofrimento todo poderia ser evitado previamente.
E, além do mais, o sofrimento de alguém distante não é tão sofrimento assim. E então, e depois a ideia de mandar o seu próprio filho para sofrer por ele, quer dizer, por exemplo, se eu sou o pai, se eu sou responsável por uma grande empresa e vai haver tá tendo um motim na empresa, então eu não mandaria meu filho para lá, porque ele se machucaria, né? Ou eu iria pessoalmente, ou eu não mandaria meu filho. Então a ideia de que eu, como Deus, por exemplo, no caso de Jesus, mandaria um filho para sofrer, um pai normal não faria isso, não sentiria a vontade enviando um filho para sofrer condições bastante dramáticas, sendo que eu mesmo, não é, como Deus, sou responsável por tudo isso. Então não seria muito justo, não é assim, não estou nem dizendo aqui que Jesus não veio da parte de Deus, tá? O que eu estou apenas dizendo é que a teologia, a explicação dos motivos pelos quais Jesus teria vindo, ou até mesmo que Deus teria enviado Jesus, ela não compete com o ser inteligente, amoroso e compassivo, tá? E para isso eu sugiro que você assista os vídeos que contestam essa teoria. Então não vou entrar muito nos detalhes, porque já está bastante explorado esse assunto e você pode verificar aí nos outros vídeos, tá? Eu vou partir então para a próxima possibilidade, que é a possibilidade da fragmentação, ok? Então, namastê, até a próxima gravação.